Tá na Rede. Oferecimento Pitu, mania de brasileiro. Tá na rede, se liga que é gol! O nosso time tá em campo, nesse gramado é raça, suor e glória. Vamos jogar buscando a vitória. Domingo é dia de futebol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Gol! Boa noite, vocês são todos muito bem-vindos ao nosso Tá na Rede, nosso encontro semanal aqui na Nova Nordeste da Rede Cultura, em que nós passamos sempre algo interessante relativo ao desporto ou à arte de Pernambuco. Artistas por aqui passaram. O Marcel Melo foi uma das grandes entrevistas que fizemos nos últimos tempos aqui no nosso Tá na Rede. O Santana também esteve com a gente no ano passado e vários outros que o Júnior daqui a pouco vai passar qual é essa relação e como entrar no Medrado Play para assistir aqueles programas todos que estão armazenados por nós já desde o ano passado com esse novo formato. Até vale um esclarecimento, algumas pessoas perguntam por que vocês mudaram a forma do Tá na Rede? Simples, simples, simples. Antigamente, o factual, os jogos, os melhores momentos, os gols, eles eram importantes na noite do domingo, porque o cidadão ficava esperando. Nós tivemos durante 6 anos o lance final na Rede Globo de televisão e o programa dava 18 pontos de audiência. A meta da Globo era 12 e a gente chegou a 18. Mas porque a oportunidade, o torcedor ele não tinha muito como buscar os gols, como ver os gols, os melhores momentos, análise, essas coisas. Hoje, você vai ver os gols do seu time instantaneamente. Terminou o jogo, você vai na internet, colocou teus melhores momentos, você está lá assistindo. Perdeu um pouco, né, do interesse do telespectador por esse tipo de programa à noite do domingo. Ele quer ser objetivo, ele quer ir em cima daquele formato de assistir aos melhores momentos do time dele e vai embora porque tem que trabalhar no dia seguinte. Agora, com esse formato, esse conteúdo que é estudado e que é debatido aqui no programa, é um conteúdo que não deixa de ser factual e, ao mesmo tempo, passa a ser um programa interessante. E essa receita a gente viu no Bola da Vez Nordeste, que a gente apresenta lá na ESPN, onde a gente tem uma repercussão muito grande em nível Brasil, em função das pessoas que lá estão e que são interessantes. Mantendo essa linha de raciocínio, a gente trouxe uma pessoa para lá de interessante, que é o Fernando Pessoa, ex-presidente do esporte. Não existe ex-presidente, né? Foi presidente uma vez, é tratado por presidente. Eu acho que o único cara que não é tratado por presidente aqui sou eu, que estive na Federação Pernambucana de Hóquei durante um tempo e fui presidente. Todo mundo me chama de Léo, ninguém me chama de presidente, mas tudo bem. Fernando Pessoa, presidente do esporte entre 2001 e 2002 e que é o atual presidente do Conselho Deliberativo do Esporte. Por que o trouxemos? Primeiro porque temos várias pautas a serem discutidas quanto ao esporte, politicamente, internamente e externamente, porque números vazam e a gente quer saber a veracidade desses números. Tivemos uma reunião no Conselho Deliberativo na última terça-feira, bem quente, onde a palavra que foi usada por Milton Bivar, numa entrevista à CBN, no domingo anterior, no Crack CBN, ele falou, vocês vão ficar estarrecidos. E a primeira pergunta é essa, se houve estarrecimento quando todos que lá estiveram abriram os números, abriram a caixa de Pandora e viram um débito de 118 milhões na gestão de Arnaldo, acumulando-se com o que deixou o Martorelli de antecessores e dele de 192, o esporte deve hoje 300 milhões de reais. Antes de cumprimentá-lo, presidente, Gustavo Luquezzi, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Léo. Boa noite. Seja bem-vindo. Telespectador. Júnior Medrado. Boa noite, Léo. Sempre um prazer. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite, telespectador. Vai ser um programa bem quente, viu? Bem quente, espero eu. Luquezzi, da CBN e da Folha de Pernambuco, o Júnior da Hits FM e o Fernando Pessoa, presidente do Conselho Deliberativo. O senhor ficou estarrecido, presidente? Boa noite. Boa noite, telespectadores. Por mais que você espere, quando os números lhes são colocados no PowerPoint, o queixo cai, você imagina como pode ter ocorrido isso. Eu posso afirmar, sem medo de errar, neste instante, esses são os primeiros números, nós estamos há um mês e pouco que assumimos. Esses números ainda precisam ser robustecidos, mas na melhor das hipóteses existiu uma gestão temerária dos recursos do Esporte Clube do Recife. Mas temerária, na verdadeira acepção da palavra, causa temor, causa terror a um apaixonado pelo esporte. Eu quero crer que existiu desleixo. Não é possível uma gestão deste
desta que foi praticada. Apenas desleixo você quer? Bem, pelo menos até agora eu quero crer que desleixo. Mais à frente vamos ver o que é que vamos encontrar. Mas coisas do arco da velha. Você, por exemplo, você tem uma empresa que fornece alimentação, que nos diz que não fornece alimentação, ou se porventura em recesso, ela fica recebendo, sem fornecer. E um valor respeitável. Estamos falando de quanto, presidente? Parece R$40 mil. Mesmo sem fornecer alimentação, o esporte pagava menos? Pagava 20, aproximadamente. Mas esses contratos, nós temos acesso a eles, porque todo dia bate na porta do executivo uma cobrança. Quando chega a cobrança, nós vamos buscar os contratos. Os contratos estão firmados e a inadimplência é absurda. Uma inadimplência. Por exemplo, possivelmente de agosto até dezembro, o esporte não pagou quase nada a fornecedor, folha do administrativo, futebol. Quando se pagava, eram coisas pontuais. Então o senhor se refere à inadimplência do esporte para com os fornecedores? Sim. Eu pensei que o senhor estivesse dizendo o esporte não recebe aquilo que tem direito, por isso essa conta foi aumentando. Por exemplo, o esporte, aquilo que tem direito, esse diz, não, você tem a receber 3 milhões, a última parcela de Everton Felipe. Tem esse crédito? Tem. Mas tem também um passivo junto ao São Paulo. Ainda falta pagar 800 de Rogério, ainda tem alguma coisa. Para negociarmos, Jair, Milton fez uma mágica, ainda conseguimos quitar um débito que existia de André com o Atlético. Perceba, o esporte vendeu atletas como se fosse detentor de 100%, quando não era. Aí, o esporte ainda devia aos clubes de origem. Por exemplo, Diego Souza, você tem a receber 5 milhões. Não tem a receber 5 milhões. Por que não tem a receber 5 milhões? Porque o esporte se louvou, o presidente Arnaldo Barros disse que inclusive o filho dele estava na diretoria de futebol, porque ele era um grande advogado, essencialmente na área de contratos. Contratos feitos com o Fluminense. Marcelo Penha é um assessor, não tem cargo de gestão. Ele é um assessor no Fluminense e disse, não, isso pode ser feito assim, passou um telex, passou uma mensagem. Com base nisso. Só esclarecendo, foi uma mensagem, foi celular, foi e-mail, foi o quê? E-mail. Foi um e-mail. Um e-mail. Tá, ok. Documentalmente, me perdoe, isso não tem... Valor jurídico? O valor jurídico é muito relativo. Até porque está se falando de o Fluminense renunciar à receita. A rigor era a renúncia de receita. Que ele tinha direito? O Fluminense, em tese, teria. Em tese. Em tese, porque eu não conheço o contrato de compra e venda De Diego. Quando o esporte comprou Diego ao Fluminense. Eu não conheço. Mas isso está sendo pesquisado. Vai se chegar, nós vamos mostrar à torcida rubro-negra e aos pernambucanos, porque isso é de interesse do pernambucano em geral, do desportista brasileiro. Nós vamos deixar tudo detalhado. A caixa de Pandora foi agora que foi aberta. As coisas estão começando a sair e sairão muito mais. Mas nesse caso do Diego Souza, eu lembro que eu cubro o esporte há um bom tempo. O Arnaldo falou, eu estou falando que o Arnaldo falou, mas pelo visto tem muita fantasia no que o Arnaldo declarou para a gente. Que tinha uma cláusula com o São Paulo, que se o Fluminense ganhasse essa cláusula, ganhasse o caso, o São Paulo que arcaria com esses 5 milhões do Fluminense. Enfim, você como novo presidente do Conselho, você acha por que o Conselho Deliberativo não interviu? Eu sei que o Homero rompeu em certo momento, mas não era para o Conselho e os conselheiros juntamente terem intervido ali quando se começou a ficar meio fantasioso o discurso? É porque a responsabilidade é só do presidente. Ninguém, nem diretor, nem conselheiro deliberativo, ninguém se pronunciou. Olha, eu não frequentei muito as sessões do Conselho Deliberativo anterior. Eu fui talvez o único ex-presidente que não aprovou as contas de Arnaldo. E explico por que não aprovei. Para mim, balanço não significa uma mera receita e despesa, gastei na rubrica receitas diversas, folha de pagamento administrativo. Não, isso tem que ser detalhado. E o detalhamento é que enseja uma aprovação ou desaprovação de contas. Por exemplo, eu tenho um informe que o CEL, o senhor Fernando Ali, que recebia 50 mil reais. Convenhamos que para um executivo, até na iniciativa privada, é um salário respeitabilíssimo. Mas o esporte pode pagar? Tinha condições de pagar? Como é que poderia pagar se
Arnaldo nos entrega com 4 folhas do administrativo. 4 folhas do administrativo, de gente que recebe salário mínimo. Que se atrasar o pagamento, cortam a luz. Que não bota o bujão de gás dentro de casa. O senhor tem esse número, doutor? Estamos levantando. Em torno de quanto era a folha administrativa? Isso é porque é fechado. Nós, inclusive, nesse momento agora, Milton, de forma não entusiasmada, mas está fazendo cortes no administrativo, porque tem que cortar. Porque senão você não cortar, você não paga. Nós estamos deixando desativada algumas categorias olímpicas, porque não tem dinheiro para o esporte bancar. No esporte está faltando dinheiro. O dinheiro que o esporte tem que ser gerido com muita parcimônia, com muito equilíbrio. Porque senão não fecha a conta. E nessa nossa gestão as contas vão fechar. Agora, para fechar, é preciso também ter um lado amargo. A nossa vaidade de muito tempo, de que nós temos todos os esportes olímpicos, nós pagamos tudo em dia, etc., essa fase, para retornarmos a ela, pelo menos tem 2 anos de muita luta e muita transparência. Presidente, o Milton, quando ele assume, Milton Bivar, quando assume a presidência, ele fala assim, estragaram um trabalho que o esporte teve muito grande de sanear as contas, de ser um clube respeitado, de ter uma imagem que era muito, até não só defendida, mas a opção de um jogador, às vezes, quando recebia uma proposta do Flamengo, que hoje é o milionário do Brasil, mas na época não era, entre jogar no Flamengo e jogar no esporte, o jogador preferia jogar no esporte. Quando isso começa a desvirtuar? Porque quando a gente vê que o Martorelli, que também entendia bastante dessa parte contábil, por ter um escritório de advocacia bastante respeitado aqui, ele deixa um passivo de 192 milhões e Arnaldo acrescenta mais a esse débito 118 milhões, seus números foram apresentados no Conselho, confere? Precisam ser detalhados esses números ainda. Mas em números gerais seria de 192 mais 118, que dá 300 milhões aproximadamente. Mas não é defendendo o Martorelli, a gente não sabe quanto aumentou do Martorelli. Então, é aí que eu quero perguntar. Atrás, como começa isso? Porque se o Milton diz que em 2008, quando ele sai do esporte para a gestão de Silvio Guimarães, e comenta-se que a gestão do saudoso Silvio Guimarães foi uma das mais rígidas no aspecto financeiro, que ele cuidou do esporte, que ele cortou alguns departamentos porque eles não se mantinham, criou algumas arestas e brigas dentro do esporte porque ele não concordava com o departamento tal dando prejuízo, cada departamento que se mantivesse de acordo com a conveniência financeira, o ajuste financeiro que cada um deveria ter. Quando isso degringola? Em que momento o esporte perde o rumo e passa a ser deixa de ser um clube credor para ser um clube devedor? Dinheiro não aguenta desaforo. Nós estávamos com as nossas contas muito bem equilibradas, tínhamos renegociado o contrato com a Globo. O senhor está falando de que ano? O ano final de Silvio Guimarães. 2010, 2011. Tá. Depois disso, Luciano assumiu. Sim. Luciano entregou a Martorelli, afastou-se, entregou a Martorelli assumiu. Tem do B aí no meio, né? Tem Gustavo. Tem Gustavo do B. 2011, 2012. 2011, 2012. Gestão boa. Nós, contas já aprovadas. Ali o esporte estava equilibrado. Estava equilibrado. A partir do momento que o esporte começou a competir e pagar salários, por exemplo, quanto custou a vinda de Paulo Roberto Falcão? Paulo Roberto, sua comissão e os seus jogadores. Neste pacote aí, uma boa soma de recursos foi jogado fora. Mas nesse meio tempo também nós tivemos Oswaldo, um treinador de linha top. Nós tivemos Vanderlei, e Vanderlei, ao sair, disse que do B ia se arrepender do que estava colocando ele para fora e que verificaria que ele estava certo. Está aí o resultado. Mas ele estava se referindo especificamente a quê? Nunca ficou bem claro para quem estava de fora do que do B se arrependeria, da decisão de tirá-lo, da forma de gestão dele. Da forma de gestão do futebol do esporte. Da forma de gestão do futebol do esporte e uma relação pouco republicana com empresários. Eu tenho uma preocupação muito grande com o português.
O nosso Código Comercial, que é de 1850, ele define empresário como aquele que corre riscos de comércio. Eu invisto, corro risco de comércio, posso ter lucro, posso ter prejuízo. O que é que um empresário ou procurador de jogador que se agrega a esse jogador, mais das vezes de uma forma parasitária, ou seja, não produz nada, só suga, e senta, vai para um clube, o esporte é uma vitrine. Qual é a mercadoria desse empresário? O atleta. O esporte coloca na vitrine e o empresário ganha dinheiro pelo agenciamento de colocar o jogador dele dentro do esporte ou dentro de qualquer outro clube. Para mim, falta lógica nisso. Falta lógica. E esses agenciamentos são caros. Jogadores de futebol dentro do esporte, recebendo, por exemplo, Ronaldo Alves, cogitou-se, o empresário disse que ele estava para sair Para a Turquia. para o mercado da Turquia. Se renova o contrato dele, passa ele para 195 mil reais. De sã consciência, com todo respeito, o atleta Ronaldo Alves. Ronaldo Alves tem mercado para 195 mil reais no futebol brasileiro. Presidente, então, vamos entrar um pouco nessa seara dos salários, que eu acho interessante a gente analisar. Luciano Bivar disse há algum tempo que a lei do passe ela seria o começo do fim do futebol brasileiro, que ele era contrário, porque ela beneficiaria 5% dos jogadores, uma classe mais privilegiada, mas a grande maioria ficaria desempregado porque o clube não defenderia mais transações, isso passaria a ser direto do jogador com o clube e de alguns empresários, que o senhor citou agora há pouco. Bom dizer que existem empresários do bem também no futebol nacional, né? A gente conhece alguns que são bastante profissionais. E disse que os clubes estavam fadados a ter problemas graves. E quando a gente esmiuçava o problema, era fácil e simples de entender. O jogador chega para o clube tem duas saídas. Ou ele faz um contrato de 1 ano e ao final desse contrato vai ter um problema desse cara ter jogado bem e um clube chegar e oferecer um pouco mais e já levá-lo sem nenhuma satisfação para o clube. Ou ele faz um contrato longo e corre o risco do atleta não render aquilo que rendeu no começo. Até antes, ele não pode assinar um contrato de 6 meses antes de encerrar o contrato dele, ele pode assinar um pré-contrato com alguém. Pode, mas lembra do que aconteceu? Foi com o Gaúcho, o saudoso Gaúcho, zagueiro do esporte, se a memória não me trai, ou foi com o Clécio, não me lembro bem. Ele estava tentando renovar contrato com o esporte, não conseguia, de repente ele começa a jogar bem. Quando o esporte procura para ele renovar antes do término do contrato dele, ele já não queria mais, porque ele já tinha propostas de outros clubes, deixou... É o que vai acontecer com o Adrielson se a diretoria não se pronunciar esse ano. Ele disse, não, agora não quero renovar mais não. E ficou, quando chegou no final do ano, ele já tinha proposta, foi embora. Ou seja, esse jogo de interesse, ele vai acontecer. O que Arnaldo começa a defender na gestão dele é que os jogadores que vieram para o esporte e que conseguiram o grife, em que o esporte, diga-se de passagem, realmente aconteceu, recuperou o grife, o André chegou aqui desacreditado e voltou a jogar futebol, o Diego Souza chegou aqui também desacreditado e chegou à seleção brasileira, o Richelli era Ruincelli, aí terminou melhorando, o Everton Felipe surge da base, e ele começa a fazer contratos longos no intuito de defender a permanência desse cara dos assédios dos clubes que iriam em cima deles. Quando ele faz isso, ele se baseia e disse claramente, nenhum clube do Brasil tem dinheiro para tirar Diego Souza do esporte. Mas o mercado mostrou que não era bem assim. O mercado mostrou que quando o jogador decide ir embora, ele chega e fala assim, vou embora. Você não vai, que você tem um contrato aqui, multa rescisória, eu vou, não quero mais jogar aqui. Aí o clube fica no seguinte dilema, eu boto ele para treinar, bater ponto todo dia, mas pago o salário dele durante 3, 4 anos, ou eu baixo a bola, negocio e aceito um número intermediário. Esse ponto eu acho que foi fundamental para desandar na maionese. Porque esses contratos longos, com salários que nós não podemos pagar, o futebol pernambucano não pode pagar um salário de 350 mil reais, para um jogador de grife, e muito menos para um jogador que ainda não tem a grife necessária, como o senhor falou do Ronaldo Alves. Como agir então? Qual é o defensável? Qual é o ato defensável numa negociação hoje em dia com os jogadores de futebol? O que é prudente? O que é que você faria, o que o senhor faria? 2001, quando eu assumi o esporte, estavam subindo da base. Igor goleiro, Danilo goleiro, Matuto, Jorginho, Gaúcho, Márcio Trombeta, conhecido como Gaúcho, Clécio, Jean, Everton da Hora, Kleber Santana, Túlio e alguns outros. O que foi que eu fiz? Esse pessoal recebia ajuda de custo, R$200. Eu fiz o primeiro contrato profissional
com todos eles, e contratos de 5 anos. Gaúcho quis fazer só de 3. E como? Primeiro, contrato com o Kleber, por exemplo. Kleber Santana. Você vai passar a receber R$800, ele recebeu uma ajuda de custo de 200. Daqui a um ano, você vai ter um aumento de 50%. Passa para 1.400. Agora, se você terminar o 2º grau e me fizer um curso de espanhol, você vai ter 10% a mais. Gradativamente. Por quê? Porque você é um jogador promissor, você dominando o idioma, o mercado internacional ficará mais fácil para você. Fizemos isso com todos. Kleber foi, Branquinho conseguiu vendê-lo para o Vitória, acho que a venda podia ter sido melhor, mas vendeu Kleber. Nenhum saiu de graça, só saiu de graça Gaúcho, porque quando o Branquinho assumiu, era para Branquinho ter chamado ele para imediatamente para renovar. E ele não fez isso. Quando fez, ele já era artilheiro, batendo faltas, etc, e já estava acertado com o Atlético Mineiro. Esse meio termo pode ser feito. Você chega na base do esporte, o pessoal chega, já, empresário ganha dinheiro e tira jogador do esporte fácil. Quando o Milton sentou agora, teve que se pagar urgentemente FGTS de jogador. A base, que recebe R$100 de ajuda de custo, parcial, estava 4 meses sem receber. Contratos sem pagar FGTS. É difícil, mas até agora o Milton já conseguiu equacionar esses pagamentos, mas tem que ser feito. Acho que é preciso alterar. A forma antiga era escravagista. Agora, o jogador de futebol escolheu quem é o seu feitor. Era o clube, agora passa a ser o empresário que diz: vou lhe vender porque por cada transação sua eu vou ter um percentual X. Vou mandar você para a Croácia, vou mandar você para a China, vou mandar você para o Japão, vou mandar você para o frio da Sibéria e você vai ter que ir porque eu vou ganhar dinheiro. Ele perdeu um pouco o domínio da vida dele, a troco de não ter o desgaste em nenhuma negociação direta. Eu acho isso uma besteira. Antigamente, os pais eram que comandavam a vida dos atletas. Nós vamos para o intervalo, presidente. Na volta eu vou insistir um pouco nessa questão dos altos salários. Isso meio que inflacionou. O senhor falou agora uma coisa interessante. Você faz uma proposta de um contrato profissional de um garoto saindo do júnior, ele pulando de 200 para 800. E ele feliz da vida. Felicíssimo. Hoje, você pegar um garoto desse, por menos de 10 mil, ele não assina o primeiro contrato feliz. Por menos de 10 mil reais. Quando ele vê que tem um que está no mesmo quadro de profissionais ganhando 400. A gente faz essa equação dentro do instantes, mas agora a equação que eu quero fazer com o senhor, presidente, eu sei que o senhor fez uma cirurgia bariátrica, mas o seu apetite continua aguçado. Então nós vamos mostrar ao senhor o posto federal Feitosa Luz, onde a dúvida impera. Você abastece para almoçar ou você almoça para abastecer? Lá dentro tem esse restaurante aí, ó, Seu Chico. Aí você vai no restaurante e vê essa parte aí que está à sua disposição contra só a parte colorida, que é uma maravilha, uma delícia. Aí começa uma fase mais amarelada, mais pretinha, que é a feijoada, aí tem ali o peixinho mais amarelado, o camarãozinho, e vai por aí. O senhor vai para a parte colorida ou vai para a parte menos? Eu estou com a boca cheia d'água. Restaurante Seu Chico, dentro do posto federal Feitosa Luz, a receita para você. Vá lá, confira. Júnior Medrado, olha só, Roberto Fernandes, Chiquinho, Nilson, Dado Cavalcante. Nossa, querido Dado Cavalcante, como eu sofri essa semana, cara. Eu chego na quarta-feira em casa, na terça-feira, o que é que eu vou ver hoje? O jogo tem todo dia. Não passou o jogo da Chape, eu disse, poxa, vou girar aqui, aí vi Paraná e Londrina. Que sofrimento. Dado Cavalcante, técnico do Paraná, o que ele sofreu foi algo surreal. O Paraná está ganhando o jogo por 1-0, até 47 no segundo tempo. O juiz deu 4 de acréscimos. Falta para o Londrina. Luquinha bate. Menino, primeiro gol dele como profissional. Bate a falta perfeita do ângulo. Pum, mal. Pênaltis. Aí o Londrina perde o pênalti, o Paraná basta fazer que está na boa. Perde também. Começa a decisão alternada. Aí o Londrina perde de novo. Basta o Paraná fazer que acabou. Já estava pronto lá. Tinha contratado o Galvão Bueno. Acabou! Ai, pô, amor. Tá, não acabou não. Jogou para fora, perdeu. E por fim o Londrina faz e o cara do Paraná mete, ela pega na trave, vai para fora. Eu disse, meu Deus, eu passei mensagem pro Dado. Dado, sinto muito, estou solidário nesse momento. Ele respondeu, F, mas deixa para lá depois. Júnior Medrado,
Você pode ver todas essas entrevistas com Dado Diógenes, Matheus Gonçalves, Ricardo Ernesto, Cook, João Cachero, Maciel Melo, Edno Melo, Eduardo Carvalho, Luciano Sorriso, Júnior Câmara, Evandro Carvalho, Santana o Cantador, no... Medrado Play, do nosso canal de comunicação. Se você quiser acompanhar todos os trabalhos, né, do Léo, meus trabalhos também, a gente publica lá todos os vídeos. Então se inscreva no canal Medrado Play, aí vão estar todos os programas, algumas entrevistas exclusivas, tudo que a gente faz no dia a dia, a gente publica lá no Medrado Play, inclusive esse programa. Esse programa vai estar à disposição a partir de amanhã lá no Medrado Play. Para não decepcionar as meninas. Tudo que a gente faz no dia a dia profissionalmente, tá, garotas? Calma, que não vai estar tudo pode ser pessoalmente, sei lá, você vai na praia, você pode filmar e a gente coloca lá, não tem nenhum problema não. Não seria muito agradável essa visão, não. Vamos intervalo, a gente volta.